Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o Evangelho nos coloca diante de uma parábola que nos ajuda no nosso caminho neste advento para nos prepararmos para o Senhor que vem neste Natal. A parábola é do pai que tem 2 filhos, em que o pai pede para que ambos possam ir trabalhar na sua vinha. O primeiro abertamente diz que não irei, mas depois se arrependeu e foi. O segundo diz: sim, pai, eu irei trabalhar, porém não foi. E Jesus nos coloca diante dessa pergunta: quem fez a vontade do Pai? O primeiro. O primeiro por quê? Porque ele disse uma coisa, mas fez a vontade do Pai. O segundo apenas falou, mas não fez. Aqui nós recordamos as palavras de Jesus quando ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E como isso acontece com frequência? Quantas pessoas dizem pela boca que são cristãs, mas na atitude, no momento em que tem que tomar uma decisão, tomam uma decisão como se fosse um pagão, como se Deus não existisse. E ainda pedem para que Deus abençoe as suas decisões. Isso que é interessante. Não querem que Deus se intrometa para poder decidir qual caminho seguir, mas quer que Deus abençoe o caminho escolhido. Isso é uma grande hipocrisia que nós vivemos nos dias de hoje. A hipocrisia de dizer que somos cristãos, mas de fato nós não somos. Às vezes nós ficamos escandalizados com muitas situações dentro da igreja que nós ouvimos e até ficamos nos perguntando, mas como isso pode acontecer dentro da igreja? Mas a pergunta que nós poderíamos fazer a partir do Evangelho é: como isso pode acontecer na minha vida e na sua vida? Como isso, essa hipocrisia de dizer que somos cristãos, mas não agimos como cristãos, pode acontecer? É fácil julgar os outros, mas quando volta para nós aí não queremos parar e pensar. Porém, Jesus queria que aqueles que estavam ouvindo a parábola pudessem parar e pensar sobre as suas vidas e se arrependerem dos seus pecados. E é justamente isso que Ele quer também de nós hoje. Ele quer que nós ouçamos a sua palavra e nós nos arrependamos de todas as vezes em que pela boca dizemos uma coisa, mas a nossa ação é outra. Mas também, queridos irmãos, nós não podemos desanimar diante das nossas tentativas de fazer a vontade de Deus e que por fraqueza não conseguimos colocar em prática. Confiemos na misericórdia de Deus. É bem diferente quando uma pessoa diz e não faz e quando uma pessoa diz e tenta fazer, mas por fraqueza cai. Aí nós devemos recorrer à misericórdia de Deus. E daí nós vamos entender porque Jesus diz que os publicanos e as prostitutas irão preceder os fariseus e os doutores da lei que estavam ouvindo no reino dos céus, porque eles se arrependeram. Não é por causa deles em si mesmo ou por causa daquilo que eles fazem, mas porque diante de Jesus que eles mostrou o erro, eles se arrependeram. Então, queridos irmãos, nesse dia peçamos a Jesus a graça do arrependimento, a graça de ouvirmos a sua palavra e de fato a colocarmos em prática, sem medo, sem receio. E se nós vamos sucumbir, não tenhamos medo. Vamos pedir ajuda do Senhor, como São Pedro, afundando no mar, grita: Senhor, salva-me. Também nós hoje devemos dizer: Senhor, salva-me de toda a hipocrisia de dizer que sou cristão e não viver como cristão. Isso é horrível. Nós não podemos aceitar isso em nossas vidas. Peçamos ao Senhor, porque é possível sim colocar a sua palavra em prática. E Ele nos ama tanto e espera de nós esse arrependimento. Que o Senhor nos ajude nesse dia a pedir perdão de todo o nosso coração. Que você possa ter um dia cheio da graça do Senhor, cheio do arrependimento e cheio da vontade de colocar a palavra de Deus em prática, não apenas com a boca, mas com todo o seu ser e com todas as suas atitudes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e tenha um bom dia.